Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Acontecendo Aqui. Estamos gravando no estúdio do Instituto Bertol, em Florianópolis. Estou recebendo com muito prazer Juliano Tadeu, diretor da Critério Santa Catarina. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. E hoje nós vamos conversar com ele sobre um tema que faz toda a diferença para empresas e pessoas, que é o cuidado com a reputação. Nós vamos falar bastante sobre imagem corporativa, planejamento estratégico, a forma como a gente é percebido, se isso impacta ou não impacta nos negócios, de assessoria de imprensa, de PR, de marketing. Este aqui é o Juliano. Juliano, obrigado por ter vindo, prazer em te receber aqui. Obrigado a ti, Jailson, pela oportunidade. Talvez o pessoal em casa não saiba, mas eu e Jailson somos frequentemente confundidos, né, mesmo, Jailson? Essa é uma piada que alguém fez, eu não entendi até agora. Eu não sei se é por conta dos cabelos brancos ou da nossa beleza peculiar, mas mas de qualquer forma eu gosto da comparação. Vamos dizer que eu sou o irmão bem mais velho ou um tio de longe, né? Mas é assim, o Juliano é diretor da Critério, mas teve uma passagem importante no Rio Grande do Sul, na área pública, na Prefeitura de Porto Alegre, no Governo do Estado, na área de comunicação. Ele pode dar um detalhe disso. Está implantando a filial da Critério, que tem origem no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina. Fez um evento espetacular a semana passada, lançou uma pesquisa que depois eu vou fazer algumas perguntas para ele. E eu vou pedir para ele se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sua formação, para o pessoal conhecer o Juliano. Obrigado, Jailson. Bom, tenho aí deixa eu ver, estou com 45, deixa eu fazer meus cálculos aqui, desde os 18. Sou péssimo em matemática, mas aí o pessoal faça o cálculo e me diga Quase 30. o meu tempo de carreira. Quase 30 anos. Obrigado, Jailson. Desde o início eu sou originalmente formado em publicidade pela PUC do Rio Grande do Sul. Mesmo formado em publicidade, pouco atuei no mercado publicitário, né? Tive algumas passagens no Rio de Janeiro, mas muito curtas assim realmente no mercado publicitário. Minha vida toda foi em assessoria de comunicação. Então, desde o início era algo que eu busquei, eu queria isto, né? Depois fiz jornalismo para complementar. Acho que eu fui um dos poucos da minha turma que não queria ser comentarista esportivo, repórter esportivo, estar na televisão. Nunca foi realmente meu mote, assim, ir para um veículo de comunicação. Foi ser assessor de comunicação mesmo. Estava ali que eu achava que era uma contribuição maior. E acho que encontrei na Critério, quando entrei na Critério em 2019, o ambiente perfeito para exercer isso plenamente. Né? 2019, portanto, Isso. 6 anos atrás. 6 anos, a Critério tem 14 anos. Sim. Né? Quem é o fundador da A Critério? Critério foi fundada pelo Kleber Benvenu. Kleber Benvenu. Isso, que foi, entre outras coisas, foi chefe da Casa Civil do governo Sartori, secretário estadual de comunicação. Eu também fui secretário de comunicação de Porto Alegre, coordenei a Copa do Mundo em Porto Alegre, foi uma experiência única, foi em 2014. 14? 2014. Uma experiência única, assim, do ponto de vista de gestão pública, mas também de reputação, porque era a imagem da cidade do Brasil que estava exposta. Ninguém acreditava que os tupiniquins eram capazes de produzir um evento profissional, de alto gabarito e alta relevância. A gente sabe que algumas praças tiveram problemas, mas lá em Porto Alegre foi um case, assim, que muito me orgulha, assim, de ter tido a mão firme ali conduzindo lá. Porque era um fenômeno, né, Jailson? Não vai ter Copa, tomou conta do país, é um processo altamente contaminado politicamente. Então, conseguir fazer isso, botar na rua e ainda deixar uma imagem altamente positiva, que é outra coisa que a gente fala muito, né, em branding de cidades, de locais, deixar uma imagem para o mundo de uma reputação bacana, de um espaço organizado, de gente profissional, foi muito bacana. Que bom, cara. E a decisão de vir para Santa Catarina, tinha espaço ou vocês estão criando e conquistando? Como é que foi? Esse foi para atender clientes de lá ou buscar a gente chama assim de fazejamento, né? É um planejar com fazer. Né? É um pouco da nossa marca da Critério também ao longo desse período. A Critério tem 14 anos. Durante esse período todo, a gente nasceu lá atrás produzindo discurso para governador. Primeiros discursos do Rigoto, da Ieda. Então a gente tem muito dessa mão política também na gênese, lá quando o Kleber começou a empresa, o Rafael e o Tomás foi nisso. A gente foi avançando, depois entrou a Soraya na sociedade também, trouxe assessoria de imprensa. Então foi criando um combo. Uma capilaridade grande. Uma capilaridade de perfis e atividades, até a gente chegar no que a gente se conceitua hoje como uma consultoria de reputação. A gente não é uma empresa que faz
embora façamos assessoria de imprensa, a gente não é uma assessoria de imprensa só, né? A gente se posicionou como uma consultoria de reputação por entender que hoje, diferente do que era um pouco tempo atrás, os problemas de imagem de uma marca ou de uma liderança são muito mais amplos, né? E a gente precisa ter um pouco desse olhar holístico, né? Embora tenha que cuidar todas essas pontes, publicidade, assessoria de imprensa, relacionamento, conteúdo, mas se a gente não conseguir olhar um pouco desse todo, a gente tem pouca governança sobre a reputação. E aí a gente fica muito mais fragilizado, exposto, e no momento de crise, com prejuízo maior. Mas respondendo ali sobre a vinda. Então, ao longo dessa história, a gente sempre teve muitos clientes catarinenses e lideranças aqui que tiveram ao longo da nossa carteira de clientes. Sim. Mas a gente, enfim... Quem são? Tinha negócios aqui, tinha a Vert, hoje tem um grande advogado apoiando o desembargador aí, não vou tratar por questões eleitorais. Tivemos Martinelli Advogados no passado também, um escritório dos mais conceituados do estado. Enfim, a gente teve alguns grandes, bons clientes aqui, mas a gente nunca viveu isso aqui plenamente, né? Então a gente tinha uma decisão. Bom, se Santa Catarina, no nosso plano de expansão, é um mercado estratégico, a gente precisa botar o pé, criar raiz e viver. E viver a realidade, né? Exato. A distância nunca. Gera negócio assim, porque a gente parte de uma premissa, e a gente hoje tem escritório em São Paulo, tem uma operação em Brasília, o escritório original no Rio Grande do Sul em Porto Alegre. A nossa ideia sempre é, negócio vem depois do relacionamento. Quem acha que vai fazer negócio antes de relacionar, sem dúvida, vocês trecam, né? Vocês estão fazendo bem isso aqui, né? Esse evento da semana passada foi um dos mais prestigiados que eu participei este ano aqui, né? O peso pesado era o mais magrinho, né? Então foi um evento que deu para mostrar que vocês trouxeram um grupo de empresários muito respeitado, esse grupo, né? Para prestigiar o lançamento dessa pesquisa, e eu acho que foi o pontapé de verdade de vocês aqui. O Pérez se projetou mais nesse evento. Exatamente. A nossa estratégia ali, há pouco, depois um dia eu vou gravar, já convidei o Jailson aqui para ocupar o espaço dele, vou gravar o podcast do Jailson, e ele contava como ele veio para Santa Catarina. Que foi o que, Jailson? Primeiro, conversou com o mercado por um ano. Por né? mais de um ano. Por mais de um ano, para entender, para se posicionar. É isso, né? Ninguém gera um negócio sem se relacionar, sem compreender. Então, tanto o evento em si foi o nosso start 6 meses depois da gente criar a raiz aqui. Eu estou morando aqui com família, um nenê recém-nascido, então já tenho um manezinho aí constituído. Mas era isso, era chegar, criar um laço de relacionamento suficiente para a gente poder dizer, agora estamos aqui solenemente. E trazendo uma contribuição. Né? E como é que vocês atuam aqui? Vocês têm uma equipe própria aqui, você... quantos, o que é feito em Porto Alegre, o que é feito em São Paulo, como é que foi? Toda a nossa operação, ela é conjunta, né? Todas as nossas unidades, elas trabalham no mesmo processo operacional. Então, hoje a Critério tem 45 consultores, o nosso perfil de consultor, um pouquinho diferente de algumas áreas do mercado de comunicação, é sênior. Então, os cabelinhos brancos lá têm valor. Você é o mais jovem, né? Eu sou o mais jovem. Não, temos mais jovens. Mas é média de 30 a 35 mais. Sim. Porque quando a gente se posiciona como uma consultoria, não tem nada mais importante que repertório. Né? Experiência, ter vivido aquilo, ter passado aquilo de alguma forma, o lombo curtido, ou por meio de um cliente. Então a gente caminhou por isso. Então toda a nossa equipe está centralizada, ela fica a maior parte no escritório em Porto Alegre hoje. Hoje a gente está aqui no Hub Primavera, que é na SC, né? Então veio inicialmente eu e a gerente, que é a Melina Fernandes, que também conversa muito contigo, te adora, te mandou um abraço. E a gente toca aqui esses negócios com todo o suporte de operação das outras duas unidades. Então uma conectado. Plano de ter equipe no futuro aqui? Expansão imediata. Expandir? Expansão imediata, sim. A ideia é a partir de agora, depois dessa etapa de relacionamento, é óbvio, começar a conversar com o mercado de uma maneira mais organizada. Tem aqui um desafio nosso também, que é um pouco de trazer um pouco dessa cultura da consultoria em reputação. Né? Tem mercados muito consolidados, como assessoria de imprensa, publicidade, e com empresas qualificadíssimas aí, posso citar diversas, passaram inclusive aqui pelo podcast, seja vezes da Carina, da Estrutura, da Débora Almada, enfim, tem muita gente qualificada. Grandes marcas. Exatamente, muita gente qualificada. Por muito tempo. Né? E a gente, por muito tempo, é uma fidelidade que mostra a qualidade do trabalho. Então, um pouco do nosso tarefa inicial também é um pouco de criar a cultura deste serviço. E até fazer uma parceria com
Sem dúvida, nós trabalhamos... expertise agregada, né? Sem dúvida, a gente trabalha muito em conexão com outras empresas do mercado, a ideia é essa. Nossa conexão maior junto das marcas e lideranças é, digamos assim, no C-Level, porque ele é um trabalho essencialmente estratégico. Sim. Então, óbvio que os departamentos de marketing nos contratam, movimentam, mas muitas vezes é o cara que na hora, a gente chama assim, isolamento do poder, né? Na hora da crise, de uma decisão difícil, é aquele cara que precisa, e acho que a Critério conseguiu, com qualidade, consistência, que é um pouco da marca do nosso trabalho, se sente muito consistente, acho que essa é a nossa grande virtude, plugar nesses caras. Perfeito. Então hoje a gente aconselha muito CEOs e diretores, a gente está ali muito vivendo as marcas nesse eixo. Né? Principalmente agora, nesse momento em que as pessoas começam a ficar mais exigentes, né, pedindo mais transparência, mais ética das marcas. Se o CEO, se o level não tiver um comportamento igual, se ele fizer besteira do lado da pessoa física, ele ferra com tudo, né? Então tem que tomar cuidado com toda a cadeia. Né? E esse cara, no geral, as estruturas de comunicação das empresas não estão preparadas para cuidar. Não cuidaram, né? Primeiro porque não tem uma cultura ainda tão forte, é incrível, assim, a gente tem grandes empresas catarinenses, marcas poderosíssimas, líderes de mercado em segmentos que a gente nem imagina, né? Tem muita gente com muito dinheiro, com muito sucesso, mas que nunca botou no seu radar de preocupação um pouco da comunicação institucional. Nem para sua marca e muito menos para sua liderança. Pois é, não tem essa cultura nas empresas líderes. Eles acham que a marca já está resolvida? Eu acho que é um pouco... Tem que cuidar todo dia, óbvio que sim, mas não tem essa cultura. Eu acho que o grande ponto, Jailson, é um pouco avançar na ideia de que o sucesso não está resolvido. Né? Muitas vezes eu trabalho assim há 30 anos e sempre deu certo. Passado e eu estou crescendo. Futuro, né? Exato. Ainda mais uma nova dinâmica. E quer ver, as marcas estão dispostas em tudo que é canto. Tudo que é canto. Então é muito complicado hoje para uma grande empresa não conseguir olhar para a sua marca, olhar para os seus relacionamentos. A gente já lidou com diversas crises, essa é outra coisa que a gente atua muito, né? Gestão de crise. E a gente já pegou casos de marcas multinacionais que nunca cuidaram para o relacionamento com o poder público, com uma Câmara de Vereadores, com o Ministério Público, com a imprensa. Simplesmente estão lá operando sem ter esse olhar reputacional para aquelas pessoas que em algum momento de aperto vão ser aquelas pessoas que vão aliviar, ajudar, ou não. Tem que estar de bem com Deus e com o diabo. Né? Exatamente. A empresa tem que pensar assim. E aí a gente atua muito nesse eixo de relacionamento também, para além da estratégia de comunicação, ter uma boa narrativa institucional, cuidar do CEO para ser uma pessoa relevante socialmente também. Né? Às vezes você resolve um problema de marca de uma empresa com uma ação social do CEO. Né? Então, essas coisas a gente se dedica muito assim, a cuidar. Vou falar um pouquinho da pesquisa. Vamos. Brevemente, rapidamente, qual foi a intenção dessa pesquisa, o que ela trouxe? Qual é a aplicação disso? A pesquisa surgiu dessa nossa necessidade de chegar em Santa Catarina com uma entrega concreta também. A Critério não queria só chegar trabalhando, queria entregar algo de fato para o Estado. Eu acho que é uma entrega muito qualificada. A gente executou essa pesquisa com a IPO, é um instituto de pesquisa altamente de excelência, então são mais de 200, quase 2.000 horas de gravação, são 600 entrevistas presenciais, vocês imaginam ir em 34 municípios do estado, das 7 regiões, separar 1 hora com o Julianinho na casa dele, residencial, e ficar 1 hora entrevistando. Não é uma entrevista, diz aí. Sim. Não, é profunda, porque ela é quanti-quali. Então ela trouxe um universo de riqueza qualitativa que deixou muito sólido coisas que a gente já intuía, né? Então a ideia da pesquisa é que ela seja mais do que um dado para publicar, que ela sirva como uma base de ferramenta para tomar as decisões. Por exemplo, qual é o grande mistério de Santa Catarina? Né? O Brasil olha para cá e diz assim, os caras lideram no ranking de produção industrial, ranking de inovação, ranking de segurança, qualidade de vida. Estado pequenininho. Esses caras têm de tão bom. E aí a gente foi ver. A resposta está no título da pesquisa. Sim. É o povo, é a natureza, as pessoas e mais que isso, Gerson, o que eles carregam. A origem delas também. Né? A origem, a identidade, o que defende, os valores. E aí a gente foi vendo, conhecendo a fundo, que também era importante para nós que estávamos chegando a entender, mas mais do que isso, para quem está aqui também confirmar ou modular suas percepções, que tem uma
característica muito diferente do restante do país, né? De um povo altamente feliz, otimista e satisfeito. Então é um combo que a gente chama assim, zonas quentes, né? A gente classifica assim, zona quente de alta felicidade, média moderada. Então vai definindo o calor de Santa Catarina, e ele é de quase 89% de todo o estado, ou um pouquinho mais que isso. E os melhores indicadores de outros estados estão na casa de 70%. São Paulo, essas áreas mais cosmopolitas, entre aspas, 50%. Então, assim, tem um povo que está feliz, tem um povo que valoriza seus costumes, a família, o trabalho como uma força motriz e o empreendedorismo também. A gente veio, assim, uma frase lá do tanto das que vieram do estudo. Aqui é diferente de outros lugares, que o cara quer crescer na vida, pergunta qual concurso que eu vou fazer. Aqui ele diz qual negócio que eu vou abrir. A área industrial, né? Então isso tem um DNA muito sólido, que é uma fortaleza desse desenvolvimento. E quando a gente olha esses valores, e que inclusive modula quem chega, é um pouco isso. Quem vem para cá, né? Como tu veio há muito mais tempo, mas e como eu tô vindo agora, ou encarna este DNA e esta identidade e assume para si e defende, entende o valor que tem aqui, tem muito valor, ou naturalmente vai fora. Vai fora. Bom, vamos falar um pouquinho sobre reputação. Quer dizer, quais são os maiores desafios, na tua opinião, que as empresas estão passando ou vão passar para se manterem sólidas na reputação, considerando essa pulverização dos meios e cada dia as redes sociais infernizando a vida das marcas? Como é que é? A gente traduz, a gente fala assim, né, Jesus? Reputação tem 3 instâncias básicas. Quem a gente é, então isso que a gente trabalha muito assim, a essência da marca. O que o Jailson é, o que acontecendo aqui é, o que critério é de fato. Não para comunicar o que não é. Então, um dos eixos, se conhecer. Saber, a catarinense é isso, é entender a fundo a essência, né, para ser retratada. 2, como a gente é percebido. Então também tem uma etapa aqui de monitoramento constante. Muitas marcas não se preocupam como são percebidas. Se preocupam, eu estava falando agora, uma indústria gigante aqui que a gente teve, preocupada em vender, né? Mas pouco preocupada como é que é percebida perante o mercado, perante a sociedade, né? E como a gente comunica isso. Então tu tem uma narrativa que organiza essas coisas. Tu tem um conjunto de relacionamento que permita que essa narrativa permeie a sociedade como um todo. Poder público, stakeholders, teus fornecedores, as pessoas, imprensa, né? Quantas marcas sequer têm uma rotina com os veículos de comunicação? Mas isso aí... Por não atribuir, por não entender, até pelo sucesso dos seus negócios, que tem um valor muito poderoso aqui. O que ocorre quando que vira essa chave? Infelizmente, quando dá uma crise. Quando dá um problema. Então, quando o diabo bater na porta, aí vamos procurar uma fé para nos ajudar, né? E o que a gente evita é o que a gente sempre tenta chegar antes. Né? Mas aí estaria na forma de comunicação ou no comportamento da marca, essa distância? Na cultura da marca, na cultura empresarial. Tem um processo de transformação de cultura empresarial que precisa ser compreendido para que não fique para trás. Né? Porque assim, o sucesso, como falou, ele é um recorte no momento, né? Não vai durar para sempre. E quando a gente trata de reputação, a gente óbvio que às vezes fica focado na crise, nessa blindagem, num horizonte de mudar um pouco a percepção para que a gente comece a contar de maneira estratégica o que somos, né? Nossos valores. Hoje as pessoas e os consumidores, e a própria pesquisa aponta isso, especialmente os mais jovens, e é um mercado que toda empresa terá que lidar, né? Nós vamos vender sempre para bem, vai vir outros públicos para dentro desse mercado. E esse consumidor, ele está atento a coisas que nós não estamos. Por exemplo, marcas com propósito. Sim. Qual é o propósito da tua marca? É isso aí. Né? Como a comunicação. A comunicação tem que ter propósito. Exato. Se a empresa não tem um propósito definido, a comunicação vai transparecer isso, né? Como é que você acha que se pode construir uma narrativa autêntica que sobreviva no tempo com toda essa pulverização da mídia? Como construir uma narrativa que transpire essa autenticidade, essa sinceridade, digamos assim? Quando a gente vai construir, por exemplo, um conceito, seja político ou seja corporativo, a gente utiliza muito uma técnica
se chama Brutal Simplicity. Um nome em inglês que todo consultor tem que trazer, é uma técnica inglesa, surgiu, não lembro agora qual das agências inglesas que criou. Hoje a gente tem que ser simples ao máximo. Né? É tanto ruído de comunicação, é tanto barulho, é tanto canal, é tanta interferência na cabeça do consumidor ou do eleitor, que quanto mais simples e direto, melhor. E segundo fato, quanto mais conectado a coisas que ele já percebe, entende valor e verdade, mais rápido a gente chega na cabeça e no coração dele. Então a gente utiliza essa técnica que parte de uma premissa pessoal da marca, então o que uma verdade reconhecível e universalmente aceita da marca, com uma verdade do contexto. A gente sempre tenta conectar, que nós estamos dizendo aqui, a essência, aquilo que a gente é, os nossos valores, nosso propósito, nossa entrega para o cliente, para a sociedade, conectado a um momento social. Então, assim, o que quer dizer isso também? Que as narrativas, elas não podem ser eternas. Sim. Não precisam ser eternas. Elas também precisam ser moduladas com os contextos para poder navegar ao longo desse período de uma maneira correta, que retrate a essência, que seja verdadeiro, mas que ainda assim seja estratégica diante do mercado que atua. Quando você chega num cliente novo para oferecer esse teu trabalho, esse leque de serviços que vocês têm, quais são os sinais que vocês percebem que a narrativa não é autêntica e é só marketing, ou que ela é autêntica pura? Quais são os sinais que vocês apuram? Primeiro, assim, o nosso trabalho inicia com um protocolo que a gente desenvolveu, a gente roubou do mundo médico, que é a anamnese. Né? A anamnese é aquela entrevista que o médico faz com o paciente para entender, antes de pedir todos os exames. Né? Diagnóstico. É o diagnóstico antes dos exames. A gente mergulha muito a fundo. Então, esse é um ponto que a gente se dedica... buscar os tais sinais. Todos os sinais. A gente faz entrevistas em profundidade, a gente faz auditoria de comunicação, a gente vai a fundo nisso, justamente para identificar onde é que está o pepino. A gente recebia, por exemplo, atendeu uma vez um prefeito que estava com um processo de impeachment na Câmara, e ele chegou para nós e disse assim: eu estou com um baita problema de comunicação. Eu não consigo contar as coisas adequadas. Poxa, que problema de comunicação? Aí fomos começar a perguntar, investigar. Quantos vereadores o senhor tem? Não, eu tenho 3 de 12. Pois, era um problema político. Claro. Veja, não era um problema de comunicação. Então, muitas vezes, a própria avaliação da empresa, às vezes não é nem, Jailson, por uma malandragem ou por um mau caratismo, narrar o que não se é. Muitas vezes é uma falta de percepção de onde é que está, de fato, o problema a ser tratado. E ali o problema é político. Ou tratava a Câmara de Vereadores, ou seria caçado, como acabou naquele episódio, infelizmente sendo. Né? Mas, enfim, porque tinha uma percepção errada de onde estava o problema. Então, a gente ajuda muito a entender também onde é que está, de fato, essa ferida. Né? E os erros numa crise de reputação, quais são os erros que você observa que a empresa está aplicando fora da estratégia recomendada? Eu posso dizer vários, inclusive, que eu vivenciei, né? Porque ao longo da minha carreira, boa parte dela eu vivi no poder público, né? Então, passei por tudo. E lá é basicamente crise todo dia. É uma dinâmica diária. É uma dinâmica diária. Acho que a primeira grande erro é assodamento, né? Quando a gente entra num processo de crise, quem já viveu isso pessoalmente sabe, a gente não avalia as coisas como deve. Por isso que é importante ter uma consultoria nessa hora. Um olhar de fora, tranquilo, não envolvido, que consiga te ajudar a conduzir. Muitas vezes a primeira inserção é a que dá o tamanho e até onde vai a crise. Né? Começou mal, falou errado, não tratou da maneira correta, ou com informações que não eram plenas e depois se desconstituíram, é um grande erro. Eu lembro uma vez que eu tinha recém assumido a Secretaria de Comunicação de Porto Alegre, 2 dias. Da prefeitura. E aí, numa parada de ônibus, eletrificada, morreu um jovem. O nome dele era Vavá. Nome Consociante. O rapaz, simplesmente, encostou na parada de ônibus, tomou um choque. Nossa. Tinha 40 anos, nem isso, rapaz. Nossa. Tragédia na cidade, imagina, uma comoção. Será que todas as paradas de Porto Alegre vão matar pessoas? Né? Começa a criar um pouco de tristeza coletiva e um grande problema. Naquele momento, a primeira reação que se teve na prefeitura, e aí assodada pela liderança, foi empurrar para a empresa de companhia, a companhia elétrica. Não, isso aqui não é culpa da prefeitura, é da companhia elétrica. A companhia elétrica
Não, isso aqui não era conveniente. E ninguém se preocupou com aquele cara no primeiro movimento. Uhum. O que essa família precisa? Uma mensagem de sentimento, assumir a sua responsabilidade, né? As pessoas, hoje o consumidor, embora muito crítico, a gente vive uma tribunal das redes sociais, né? Lacrações, mas as pessoas compreendem erros. Em alguma medida até perdoam, né? Mas quando a gente assume a responsabilidade. E naquele episódio, essa ausência cria um lastro de outras crises, de danos de imagem consecutivos, muito ruins para aquele momento. Que se num primeiro momento tivesse uma ação bacana, esse é um primeiro erro. Começar mal. Uhum. Então não respirar, né? Esse é grave. Outra coisa, muitas vezes ficar refém só da estratégia jurídica. Uhum. Né? Porque tem isso, né? Joga para lá e... Porque eventualmente Vai cuidar são de... negócios crises que geralmente têm uma implicação jurídica e precisa ter uma conexão do mundo jurídico nessa avaliação. Sim. Só que muitas vezes é o advogado que faz a nota. E aí a nota ela só cuida do reflexo na ação futura, mas não da... Do SMJ, né? Salvo o melhor juízo. Exato, mas não cuida da reputação. E muitas vezes essa reputação interfere na decisão judicial. A gente tem uma grande marca que a gente nos orgulha muito, que é Nova Participações, que cuida entre elas o Estaleiro Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, da Ecovix, gigante. A gente pegou ela no momento da recuperação judicial, que precisava aprovar numa assembleia de credores a sua recuperação. Né? E hoje, graças a Deus, está voando num outro momento, é um case de sucesso de infraestrutura no Brasil, de revigoração, o querido amigo Antunes que coordena todo esse trabalho brilhantemente. Mas lá, o nosso trabalho de opinião pública em 20 dias, que fomos contratados, hoje é cliente até hoje, depois daquele trabalho, fez com que o juiz, inclusive na decisão, dissesse, diante da comoção pública, na opinião dos gaúchos, eu não sei o quê, permito a... Então, influencia, né? E as marcas precisam entender isso. Eu ia te pedir para você falar de um case de crise bem resolvida, que você possa contar rapidamente. Crise é muito delicado, porque a gente acaba expondo marcas, né? Mas eu acho que este da Ecovix... Pode falar do segmento. Não, mas eu acho que esse da Ecovix que eu já citei, embora ele tenha surgido, obviamente, num momento de crise, né? A empresa precisava trazer todo esse trabalho, eu acho que ele é muito positivo, porque naquele momento, com aquela crise do setor naval, que por exemplo, a cidade de Rio Grande, conhece bem no sul do Rio Grande do Sul, para quem não conhece, né, que viveu um boom. Então, uma cidade que viveu uma comoção, uma expectativa de desenvolvimento turbinado pelo setor naval, que de uma hora para outra fez assim. Então, morreu a esperança da cidade, uma empresa que tinha, sei lá, milhares de empregos, passou a quase não ter nenhum. Então, aquele esforço ali para manter uma pequena centena de empregos era uma fagulha, uma esperança viva de aquilo pudesse retomar. E lá atrás, óbvio, as perspectivas não eram tão boas, mas o trabalho da empresa, conectado a esse trabalho de reputação organizado, permitiu que hoje vivesse um momento muito diferente. Então esse é um exemplo de como trabalhar de maneira organizada, com planejamento, com uma atuação consistente, permanente, né? A reputação boa é aquela que a gente trata todo dia, né? O resultado vem bem. Mas tem outros casos, infelizmente, de crise que não tem saída. Que não tem muita saída. Muitas marcas contratam um serviço de assessoria de imprensa ou assessoria de comunicação para aparecer na mídia. Tem um bom texto, tem um relacionamento com as editorias, vai me ajudar a ter uma publicidade mais barata e contrata com esse objetivo. Qual é a diferença entre aparecer na mídia desse jeito e uma estratégia de mídia bem definida, olhando para a reputação? Começa aí. Muita gente entende esse trabalho de assessoria de imprensa como um jeito de economizar na publicidade, né? E algumas... Sem estratégia. E às vezes até o nosso mercado vende isso para o cliente, né? Sim. Essas matérias aqui representariam tantos milhões de investimento. É o que a gente não... Eu não dou. A gente não gosta de fazer. Eu não dou o preço. Não gosto de fazer porque não é verdadeiro, em primeiro lugar. Está enganando o cliente. E não é o que a gente busca. Né? Sempre que a gente trabalha óbvio que às vezes a gente faz um job, né, que é focado num tipo de divulgação, ok, é focado numa estratégia. Mas quando você pega uma empresa a longo prazo, ela está conectada a um planejamento. Então tem que ter um sentido estratégico daquilo. Né? Óbvio que nós vamos buscar o espaço. Óbvio que esses espaços, em sua maioria, não serão pagos, mas eles serão frutos de um relacionamento verdadeiro da marca com o veículo.
verdadeiro da marca com o jornalista. Então não é só mandar uma matéria lá e... Não, vamos organizar uma série de cafés da manhã, uma série de rodadas de apresentação, um relacionamento, e por que não também um relacionamento de investimento? Né? Os veículos precisam, sem contaminar editorial com comercial, mas também isso é um combo que é importante na estratégia de relacionamento das marcas e das lideranças com esses públicos. Para ajudar na independência do veículo, né? Sem dúvida. Então, eu também acho isso aí. Existe um momento no cuidado com a reputação da marca, ou até da sua pessoa, né, em que, diante de uma situação de crise ou uma situação delicada que aconteceu, você ficar no silêncio é válido? Assim... Ou é necessário? Você Não... recomenda o silêncio em algum momento? Crise e comunicação, a gente costuma dizer assim, não tem receita, né? Não é receita de bolo, né? Isso é muito um caso aplicado. Mas, de fato, em alguns momentos, o silêncio fala. Né? A gente diz assim, o silêncio grita, às vezes, né? Então, tem momentos, especialmente quando o adversário está errando. Né? A gente costuma dizer, em política, a gente vive muito isso, né? Às vezes tem disputas... Fala nada que outros falarão, né? Se o adversário está errando, meu amigo, deixa ele errar sozinho, não precisa contribuir. E algumas vezes não se tem os elementos suficientes para falar, né? Ou o que se tem para falar não vai se dar uma contribuição tão grande. Então tem momentos aí que a gente precisa entender se fala, quando fala, como fala e onde fala. Então, eu ia perguntar qual é o equilíbrio que você tem no silêncio, que você recomenda, e no que está acontecendo na opinião pública. Aí tem que ter assim, primeiro, que nem o governador da UDT gosta dessa expressão, dedo no pulso na pandemia, né? Tem que ter dedo no pulso. Eu tenho que estar medindo este negócio, e é difícil de medir hoje com tantas redes sociais, essa coisa correndo de uma forma insana. Translocada, né? Translocada. Então precisa primeiro ter um pouco de dedo no pulso aqui para monitorar isso e a gente entender o tamanho e a dimensão. E aí perceber, a partir da análise do argumento, o que nós temos de relevante aqui para dizer. E às vezes, Jailson, não é falar para todo mundo. Às vezes é uma entrevista num determinado canal, num determinado espaço, que tem um determinado fio que vai repercutir no restante, ou que vai servir para amenizar um ponto daquilo. Né? Aí vai muito da estratégia diante dos fatos que nós temos. Né? E como é que você vê, falamos várias vezes aqui em redes sociais, ali nessa bolha está cheio de influencers, né? Como é que é para uma marca que pilota um universo de influencers, catalisando boa parte do seu público que você tem interesse, e você ter que definir o que é tendência e o que é verdade? Você vai muito pelas tendências dos influencers. Como é que vocês tratam isso lá no marketing dos seus clientes? O marketing de influência é um fenômeno razoavelmente recente, ainda pouco estudado, né? Então também não tem um acúmulo... Tem muito enganador no meio. Tem enganador, que abrir muito olho para isso. Enganador. Tem muito também desejo de ganho rápido. Sim. Né? Então as empresas, quero ganhar... de novo, assim, um pouco no nome da empresa, critério. Né? Preciso entender o que é estratégia. O marketing de influência é uma associação direta de imagem, né? Então, querendo ou não, estamos colando nossa imagem da marca a alguma figura pública. Né? Antes era o garoto propaganda, era uma grana federal e tinha mas era modulado, controlado. Né? O marketing de influência é que hoje vai falar de ti, amanhã pode estar falando uma bobagem e tu está engolido. É verdade. Né? Ou então tem um comportamento inadequado diante de uma situação e tu está envolvido. Então tem um cuidado extra aqui para que não seja só uma busca de ganho imediato, embora muitas vezes reflita altamente positivo para a marca, né? Então é uma ação que muitas vezes a gente recomenda, mas tem que ter muito critério na seleção, no timing, no formato, muitas vezes... E treinar para que ele seja o porta-voz. Sem dúvida, sem dúvida. Muitas vezes eles trabalham com publis, né? Então são ações menos consistentes, que é o pior dos mundos. Sim. Né? Embora tenha lá um ganho rápido, mas acontece muito. Mas também dá uma olhada como trata com o conteúdo, porque esse cara também vai ter um pouco de autoria do seu conteúdo, né? Sim. E aí pode nem sempre estar conectado com a estratégia da marca. Então esses pontos todos nos dizem assim, planejar, ter uma ação organizada, contrato bem feito, né? Dá para fazer um bom contrato de
de utilização desse marketing, inclusive com responsabilização, se for o caso. Sem dúvida. Inclusive, a Débora Almar esses dias publicou um artigo que eu até recomendo, maravilhoso, sobre esse tema, né? De como é que a gente consegue controlar O ímpeto do influencer. o ímpeto da influência, né? E ter um resultado mais assertivo para o cliente. E quais são os cuidados que vocês recomendam para os clientes de vocês com relação à desinformação? Fake news todo dia pode chegar na marca, pode, por qual comunicação errada ou comportamento na rede social de não responder, né, ou volume de crítica que se conquista sem querer. Sim. Quais são os cuidados que vocês recomendam com relação à desinformação? Desinformação é um câncer, né? Difícil e de difícil tratamento. Eu estava falando antes, minha mulher é enfermeira oncológica, então eu posso falar um pouco disso. De fato, assim, até porque ela muitas vezes corre alheia ao nosso conhecimento, né? Então, às vezes ela está correndo e a gente não está nem sabendo o que está acontecendo. Por isso que monitoramento, tanto de comunicação tradicional quanto de mídia digital, é fundamental. A primeira coisa para combater ou para poder agir é saber, né? Saber e medir. É um carinha comentando irrelevante ou aqui tem um risco de fato de alguma coisa, né? Outra regra, ter também um sistema de compliance, um sistema de análise interna criterioso. Opa, surgiu uma coisinha ali, nós temos um problema aqui? Já tem problema aqui? Bom, como é que a gente já trata isso preventivamente? Muitas das crises no governo, por exemplo, a gente evitou largando na frente. Né? Era um assunto ruim, não era bom de tratar, era altamente negativo. Sendo transparente, mas você neutraliza. Diminui o estrago. Né? Então, é um pouco de medir essas coisas, mas a fake news ela vai existir. Os canais, as ferramentas não têm controle sobre isso, não existe um regramento que... Até tem tecnologia para isso. Tem tecnologia, mas não fazem, né? Não fazem. Por enquanto não querem fazer. Então, assim, não vejo num cenário muito próximo uma ação que não seja a marca ter seus canais sólidos, né? Seus canais oficiais organizados. E bem cuidados. Ter uma comunicação direta com o seu público, que é uma das coisas que se evita. Por exemplo, a gente pega grandes instituições, às vezes até políticas. Como é que está o teu cadastro? Quantas vezes você ativa seu cliente, seu consumidor, seu filiado, seu apoiador político? E é incrível como a gente, naqueles raios de influência mais próximos, as marcas não cuidam. Não cuidam. Né? E aí, quando dá uma crise ou cai uma fake news, muitas vezes é tudo autogerado. Né? Porque o cara não está alinhado, o cara não recebe informação, ou não se sente parte. Não está todo cuidado, né? Aliás, estava lendo um livro recente sobre gestão de crise, sei lá, a imensa maioria das crises são autogeradas, porque elas são de natureza humana, né? Salvo, até tu pega assim, Brumadinho, não, mas teve uma ação humana, um erro humano, né? Então, basicamente, as crises nascem de problemas nossos. Perfeito. E ecoam justamente pela nossa cozinha, geralmente é onde sai a primeira informação de crise. E quando nas redes sociais alguma coisa é ruim, ela ganha uma proporção incontrolável. Se é uma coisa positiva, é mais, né, ressoa um pouco. Como é que vocês entendem que aquele negócio vai se agigantar ou não? Vocês têm especialistas? A decodificação das palavras que estão ali naqueles comentários? Não, nós não chegamos a ter... ter... Tem muito robô nisso também. Tem robô, tem... Aí é um pouco de análise qualitativa disso, né? Então, primeiro, tem que monitorar bem e tem que ter uma análise permanente bem, né? Até gestão digital é algo que a Critério, ao longo do tempo, optou até por não entrar tanto. Não, a gente não opera mídias sociais, por exemplo, não fazemos gestão de redes de clientes, porque de fato é uma atividade muito específica e nós, como caminhamos para uma linha de consultoria, óbvio que a nossa remuneração do nosso colaborador é mais alta, porque são pessoas com mais experiência, que vêm do mercado muito qualificadas, né? Então ficaria muito caro operar redes sociais para o cliente, não faria sentido para o cliente operar via Critério também. Mas enfim, é muito de analisar, entender a dimensão, entender quais os canais que estão promovendo, se esses canais já estão identificados previamente como detratores históricos daquela marca ou daquela pessoa, né? Então, quando a gente consegue botar camadas de planejamento, consegue botar camadas de auditorias em cima disso aqui, fica mais fácil medir e não se perturbar pela bolha.
Sim. né? Porque a gente falou até um artigo recente, eu botei no Acontecendo Aqui, a diferença da opinião publicada da opinião pública, Uhum. né? A gente é muito acessado por um grupo que grita, né? Ou que tem voz. Na verdade, a maioria talvez não pense nem aquilo, né? Por isso a importância de pesquisas como Catarinense, por isso a importância das empresas se dedicar às suas análises, à percepção do seu público, Escutar o público, né? Conversar com o seu saber consumidor. ouvir. Tem uma frase, não vou me lembrar de quem é, que diz assim: já vi publicados anúncios de cursos de oratória, mas nunca vi publicado um anúncio de um curso de escutatória. Escutar é difícil e sutil. A arte de escutar E é sensacional. muito difícil. E é muito difícil. Vamos falar agora de bola de cristal. Pode trazer aí, futuro. Como é que você vê as marcas se preparando para se blindar, né, de tudo isso que nós falamos, de crise, de ataques, cuidando da reputação, seja ela uma marca corporativa, seja de um varejo, ou até de um profissional liberal ou de uma pessoa, diante desse mundo de desafios que nós comentamos aqui. Como é que você recomenda? Primeiro assim, eu vejo que é um mercado absolutamente aberto em expansão, né? A própria evolução da Critério em seu faturamento, caso de clientes, hoje a gente está com 110 clientes rodando na casa, grandes marcas, né? Traduzem um pouco essa preocupação crescente. E é uma preocupação que, se o cara não está tendo agora, ele vai ter logo mais. Porque é quase impossível, imagina, uma empresa que tenha 5 mil funcionários. 5 mil vetores de crise todos os dias, são humanos, né? Vai ocorrer. Então, e essas empresas, na hora que não estiver preparada, vão passar a ter. Então, algumas marcas que estão hoje na Critério eram como essas empresas ontem. Sim. Não tinha essa preocupação. Até enfrentar uma dificuldade e perceber que esse trabalho, além de ajudar num momento de crise, também abre mercado, né? A gente faz muito, por a gente estar em São Paulo, por exemplo, também, e eu sei que tu teve a tua trajetória muito tempo lá, a gente também tem uma escalada nacional muito bacana. Então, muitas marcas utilizam a Critério como um trampolim para uma entrada no mercado nacional. Certo. Isso é reputação também, né? Então, eu acho que é um olhar que, seja porque entendeu que é estratégico, ou seja porque vai doer muito amanhã, vai crescer e vai seguir em expansão. Muito bom, seu Giuliano. Muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar tanto conhecimento, tanta informação útil para a nossa audiência. Eu vou deixar aquela câmera que está te olhando ali para você fazer uma saudação, deixar uma mensagem para a comunidade. Obrigado, Jesus. Primeiro, te agradecer muito pela oportunidade, pela honra de ser um colunista da Acontecendo Aqui. É um prazer. É uma generosidade grande tua. E agradecer a todos, dizer que a Critério chegou com muito respeito ao mercado, buscou entender a fundo. Está aqui o Catarinense, quem quiser baixar, inclusive, está no site do projeto, catarinenses.com.br, tem o estudo completo para analisar, buscando entender a pleno o que a gente vive aqui, esse momento incrível, e dar uma contribuição concreta. E acho que a gente pode ajudar muito nesse mercado de comunicação, que já é muito qualificado, trazer também um pouco dessa expertise de reputação e ajudar a projetar ainda mais marcas e lideranças catarinenses para todo o Brasil. É isso aí, bem-vindo à equipe da Critério. Obrigado, Giuliano. Prazer em ter você aqui. Pessoal, espero que tenham gostado, gostei muito da conversa aqui e até o próximo episódio.